Graça e paz. Bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre firmeza. Estamos vivendo um tempo onde existem tantas vozes, onde tanta gente está falando tanta coisa. Às vezes a gente não sabe a quem ouvir, em quem acreditar. Sim, nós temos a palavra de Deus, nós sabemos disso, mas e o que dizer de tanta coisa que os nossos ouvidos estão escutando ultimamente? Quem será que tem razão a respeito de tudo isso que está acontecendo? Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, com respeito à palavra de Deus e aquilo que ele estava pregando a respeito de Jesus, ele disse, olha, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, que seja anátema, ou seja, que esteja debaixo de maldição. Deus já falou na sua palavra. Sim, o que está escrito na sua palavra é o que ele falou. E uma coisa muito interessante que a gente tem que perceber é que muito mais do que regras, os mandamentos de Deus são vida para o nosso espírito. Nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 13, de 11 a 26, uma história muito interessante. Certa vez um profeta passou por Betel, a cidade de Betel, onde estava um rei, tinha feito um altar idólatra. E aquele profeta, Deus mandou aquele profeta lá para profetizar contra aquele altar. E ele disse que aquele altar, Deus ia destruir aquele altar, que ele ia vender, as cinzas dele ia se derramar. E o rei estava lá, e então o rei apontou a mão para ele e disse, prenda-no. Só quando o rei apontou a mão dele ficou dura. O altar, como o profeta disse, fendeu, e o rei Jeroboão pediu ao profeta que intercedesse a Deus para que a mão dele voltasse para o lugar. O profeta intercedeu, a mão do rei voltou para o lugar, e o rei convidou ele para ir comer na casa dele. E ele falou assim, eu não posso, porque o Deus que me mandou dizer essa palavra me disse para eu voltar para um outro caminho, para eu não comer nessa cidade. E ele não quis comer naquela cidade, foi embora. E uma coisa interessante é que tinha naquela cidade também, morava lá em Betel, um profeta já velho, e já era idoso, e a Bíblia diz que os seus filhos estavam lá e viram tudo que aconteceu e falou com ele o que tinha acontecido. E ele perguntou o seguinte, por qual caminho ele foi? E os seus filhos mostraram o caminho, ele disse, eu vou atrás dele, e foi. Selaram um jumento e ele foi atrás do profeta. E ele encontrou ele sentado debaixo de uma árvore, uma grande árvore, e perguntou, você é o homem de Deus que veio ajudar? Ele disse, sim, sou. Então, disse ele, venha para minha casa, venha comer alguma coisa na minha casa. Então o homem de Deus disse, eu não posso ir com você, porque não posso nem comer pão, nem beber água neste lugar, porque Deus disse que eu não posso ir. Não coma, não beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho para onde você foi. E aí uma coisa interessante é que o profeta idoso, o profeta velho, diz o seguinte, olha, eu também sou profeta igual você é. E um anjo de Deus me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar para a sua casa para que coma pão e beba água. Olha, ele estava mentindo, porque o anjo não falou nada disso com ele. Então aquele moço voltou para a casa dele, atendeu, já que ele era um profeta de Deus e que um anjo tinha falado, ele voltou. Ele estava sentado à mesa comendo, quando aí a voz de Deus veio para aquele profeta idoso, profeta velho, e disse, olha só que coisa interessante, e bradou o homem de Deus, bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá e diz, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor, você não obedeceu a palavra do Senhor, que Deus te deu, você voltou, você comeu pão, você bebeu água, onde eu disse que você não devia comer e nem beber, por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus pais. E quando o homem de Deus acabou de comer, ele selou um jumento e foi embora no seu caminho. E quando ele estava no caminho,
um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão. E o leão ao lado do jumento. Algumas pessoas viram aquilo ali, o que aconteceu, correram e foram falar para o profeta idoso. E o profeta idoso chegou lá e correu e disse: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra que o Senhor o tinha advertido. Eu queria pensar com vocês sobre isso. Deus não tem duas palavras para uma mesma situação. Há muitos profetas velhos por aí, com roupagem de santos, falando tudo que acha que deve ser dito. E uma coisa interessante é que nós devemos ouvir não a voz de todo mundo, mas nós devemos estar atento à voz de Deus. Nós devemos estar atento ao que Deus nos falou e aquilo que já está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu te convido a voltar o seu olhar para as Escrituras, o que diz a Bíblia. Entre ouvir a voz de Deus e a voz do nosso coração, nós temos que ouvir a Deus. Entre ouvir a Deus e a voz de um amigo, nós temos que ouvir a Deus. Entre ouvir a Deus e a voz da serpente, como aconteceu lá no Éden, claro que nós devemos ouvir a Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós somos inclinados a ouvir uma palavra que se encaixe perfeitamente à nossa pretensão, aos nossos desejos e às nossas necessidades. O caminho da rebeldia e da desobediência certamente tem um encontro marcado com o leão. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito da vida, o Espírito que dá vida, a carne não produz nada que presta. As palavras que eu lhes digo são Espírito e são vida. João 6,63. Provérbios diz que nós devemos nos apegar à palavra do Senhor de todo o coração e obedecer os seus mandamentos, porque nós vamos encontrar lá a vida. Provérbios 4,4. Ninguém tem palavras como o Senhor. O Senhor tem palavras de vida eterna, como diz Pedro. Se ninguém nunca, um dia os guardas falou, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. João 7,46. O salmista diz: olha, eu guardei e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu, sabe, assim, dou preferência à tua palavra, Senhor. Eu quero concluir dizendo o que está escrito lá em Apocalipse 3,10. Visto que você guardou a palavra da minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Peço a Deus que eu e você sejamos aprovados, provados e aprovados. No teste que nós passamos agora, exatamente nesse momento de pandemia, de tanta escassez, tanta necessidade e de tanta perturbação que existe no país e até mesmo no seio da igreja, há tantas vozes. Eu gostaria de pedir a você que o seu coração se acalmasse ante a voz do seu Deus. Que você tenha a firmeza necessária de não voltar atrás daquilo que Deus já te disse e te prometeu. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Que a tua palavra possa estar bem firmada no nosso coração e que nós possamos estar bem firmados na tua palavra e que não oscilemos, que não titubeemos nem para a direita e nem para a esquerda, que possamos, Senhor, estar voltados inteiramente para o que o Senhor nos diz, para a tua palavra. E, Senhor, eu tenho certeza, como o Senhor falou, o Senhor vai nos guardar na hora da provação que vai vir ou que veio para o mundo. Eu te peço que o Senhor guarde o nosso coração com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.